Fares, especialista em análise macro da Quantset, chegando aqui com a gente. Happy Thanksgiving, Fábio. Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, Isa. Fala, Cabral. Obrigado. Happy Thanksgiving para todo mundo, né? O Cabral estava falando um pouco antes. Hoje é o dia da ação dele, né? Ação de graça, oi de graça também. Então, homenagem ao Cabral aí para grande papel. Eu não escutei, eu estava desligado. Eu vou escutar depois. Estava desligado meu ouvido. Por isso que eu tô todo torto aqui. Ligou seu ponto? Liguei agora. Eu só escutei Cabral de graça. Eu não escutei antes. Hoje é Happy Thanksgiving, dia de ação de graça. Aí ele vai dar pra gente uma ação da Apple. Não, agora fala, Fábio, que ele tá te ouvindo. Pode falar de novo. Eu falei que é uma homenagem para sua Oi, que ó, tá de graça hoje, não tá de graça? É dia de ação de graça, Cabral. Então tá, como a gente tem conta na Avenue, faz a transferência lá de custódia de uma Apple pra cá, a gente. Não, é dia de ação de graça. Você não tá entendendo, a Apple não é de graça. Apple é de graça, porque não é de graça. Não tá barato também. Ele não entendeu, depois a gente desenha pra ele, viu, Fábio? Deixa pra lá, ele não entendeu a piada. Você dizer que a Arezzo sobe 2,72, compra mais sapato da Arezzo pra mim. Vai, consome. Vamos consumir Arezzo, por favor. Esse Cabral não vale nada. Mas vamos lá, né? Feriado aí, dia de ação de graças, importante dia para os americanos, mercado fechado, né? Coincidentemente, logo após da ata da reunião ontem do Banco Central americano. Queria entender um pouquinho, Fábio, da sua visão, né, sobre essa ata. A ata trouxe ali, na verdade, trouxe a visão dos dirigentes como um todo, né? Trazendo ali uma sinalização de que o Banco Central aí americano talvez consiga se manter não tão hawkish assim nas próximas reuniões, mas queria entender como você avaliou toda essa ata, essa sinalização em relação a essa divulgação que aconteceu ontem. Eu acho que o Banco Central americano ontem ele deu um recado muito importante, inclusive usando uma linguagem que fazia tempo que ele não usava, quando, por exemplo, ele fala, olha, uma grande maioria dos membros são a favor de diminuir o ritmo da alta. O que ele está querendo falar? Ele está falando, olha, é quase um consenso, mas eu não vou quantificar quem está dividindo aqui. Eu não vou te dar essa informação completa. Por quê? Já é perceptível aqui, Paulo, e a gente viu ontem, um pouco antes da divulgação da ata, os números que saíram de indicadores, tanto pedido de seguro-desemprego já começou a vir mais alto, é a segunda semana consecutiva que o número sobe, ou seja, mais gente desempregada. Número do PMI veio muito ruim, 47, Estados Unidos praticamente teoricamente numa recessão, porém, pedidos de bens duráveis veio muito forte. Então você fica naquela, você vê rachaduras na economia, mas você ainda vê que tem consumo, que a atividade está aquecida. O que o Fed faz? Olha, pessoal, eu já corri, eu não preciso correr. Eu vou precisar subir, mas eu posso ir mais devagar. E eu preciso ir devagar porque eu estou vendo rachadura já. Então deixa eu ir devagar para eu não errar a mão e ir demais. 50 já está na curva agora, 80% do mercado já precifica 50. O que o mercado quer saber para os próximos a gente vai 50, em fevereiro vai 25, vai 25 em março, vai onde para? O pior parece que já ficou para trás. A única coisa que ainda está difícil de entender é da onde está vindo esse ânimo todo na Bolsa Americana, sabendo que a única coisa que vai mudar agora, e o Fed avisou, é a velocidade. Em nenhum momento ele falou que a magnitude vai ser diferente. E isso que preocupa. Uma coisa que tá me vindo à cabeça aqui, né? A cabeça quando vem assim... E eu já olhei em 2019 e a minha teoria tá funcionando, mas não quer dizer que funciona para sempre. Será que pedido de auxílio-desemprego não aumenta na semana anterior de ação de graças para as festas? A pessoa que estava com preguiça foi lá pedir? E 19 foi. 19 você tem um pico na semana e uma queda depois. Eu não acho que a gente tem que se mensurar por 2 dados de pedidos de desemprego. Eu acho que ele, inclusive, está muito atrasado e o desemprego aqui vai ser o mais atrasado até o meio do ano que vem. O que principal que a gente tem que começar a olhar são as rachaduras entre velocidade de consumo e estoques, que a gente vê que a produção está cada vez mais devagar, os estoques estão cada vez mais cheios,
mas você vê ainda a atividade aquecida. Aí você fala, pera, o que tem algum descompasso nisso? E é isso que o Fed está olhando. Por quê? Porque a inflação já está dando sinais de arrefecimento. O desemprego não tem como subir, Cabral, ainda tendo 2 vagas de desemprego para gente, 2 vagas de emprego para quem está desempregado. É muito difícil. Esse vai ser o que vai demorar. Concordo. Então o famoso mercado americano está bipolar. Cada dado diz uma coisa. Isso. Não só está bipolar, como é o que eu falo, você pega agora, acabaram de sair os resultados de todas as empresas. Para vocês terem uma ideia, foi a primeira vez que as empresas do S&P reportaram a mesma margem que reportou no trimestre do Covid, ou seja, a gente voltou a níveis que o mercado não está conseguindo superar as expectativas, além do que foi no fundo do Covid, quando estava todo mundo extremamente pessimista. E os resultados das empresas no terceiro tri foram isso, eles ficaram muito aquém do que eram as estimativas do mercado, ficaram na banda de baixo e já prospectando o cenário difícil para frente. Aí você olha o S&P nesses níveis e você vê que ele está precificando um crescimento de quase 15% de lucros em 2023 e os grandes bancos estão revisando o crescimento para zero, alguém está mentindo. E nessas horas eu acho que é muito mais fácil o ser humano mentir do que o indicador matemático. Então eu acho que o mercado está errado. Boa aposta aí, tá vendo, Cabral? O mercado também erra, né? Vamos lá, Isa. Isa tem perguntas, depois eu faço mais uma aqui para o Fábio, para provocar os dois. Ô, Fábio, a gente falou agora há pouco sobre o banco UBS, né? A desaceleração da economia deve levar a uma redução aí dos lucros de empresas ao longo dos anos e o banco disse que essas empresas americanas devem cair 4%. Você vê também esse cenário mais caótico no ano que vem? O tombo pode ser maior em algumas companhias? Eu acho que o grande problema que as companhias vão enfrentar o ano que vem é que a grande maioria das companhias nasceram depois de 2008 e cresceram muito rápidos e nunca trabalharam num cenário adverso de juros extremamente alto, onde o crédito fica caro e você tem uma inflação também comendo a sua margem. Então você tem perda nas duas pontas, na captação e na receita. E isso é um desafio muito grande. A gente percebeu nos resultados do terceiro trimestre que, inclusive, o mercado puniu as grandes techs como Microsoft, próprio Facebook, que não sabem administrar o caixa da empresa e viram que, assim, bonitão, a coisa mudou. Ou você administra melhor esse caixa, eu não vou pagar esse múltiplo com a sua administração. Então, esse é o grande desafio que a gente tem que entender das empresas no próximo tri. É viverem num mundo adverso para elas, quem é bom de lidar. Numa dessa, a gente que é brasileiro e cresceu nesse cenário, está acostumado com esse ambiente, nada de braçada. Os gringos, por enquanto, estão apanhando. Inclusive, você falou aí numa questão importante, Fábio, essa semana eu fiz o nosso strike muito focado nessas demissões todas que aconteceram das Big Techs e muitas sendo pressionadas pelos grandes fundos, né? Igual aconteceu com a própria Amazon, enfim, com o Google, fazendo essas demissões, os investidores, até falei, né? A fase do dinheiro fácil foi embora, com tantos juros subindo assim, investidores têm aí outras fontes de rentabilidade do que ficar às vezes ali, né, correndo risco em apostar, mesmo em empresas sólidas, né, que tem aí caixa, mas que, por exemplo, o Facebook está tendo que colocar aqui debaixo da gaveta o projeto do metaverso e viver para a vida real, né, sair um pouquinho do metaverso, enxergar a realidade, tentar equilibrar ali a sua linha dos custos para realmente se manter estável aí, principalmente por uma pressão de investidores. Queria entender um pouco da sua visão, já que a gente foi um podcast bem legal, que eu falei com o Matheus Messias sobre este tema. Acho que a gente está vendo uma mudança comportamental nessas Big Techs e nas próprias startups também, né? Não só nas empresas listadas na Bolsa, mas muitas empresas ali tendo que se preocupar muito mais, né, com a questão ali do quanto se gasta do que nos anos anteriores, que parecia que estava aquela festa, né, de investidor dando dinheiro a rodo aí para muitas companhias. Como que você vê, né? Tudo é cíclico, a gente sabe, o mercado em si é cíclico, pode ser que
com o tempo, quando os juros baixarem e voltar a ter mais, né, fluxo aí para as empresas de growth crescerem, pode ser que as coisas voltem ao normal. Mas, pelo menos, como que você está vendo a sua visão em relação a esses desafios que essas grandes empresas vão enfrentar daqui para frente? É uma pena que a turma não gosta muito dele, a turma da imprensa, e não divulga o Elon Musk. Mas se você entrar no Twitter, que agora é dele, e vir a lista de coisas que ele cortou, que eram rotina no escritório do Twitter, você vê que assim, o respeito pelo dinheiro na empresa era zero. E não é à toa que, acho que o Musk falou, o Twitter perde $1 milhão por dia. E não é à toa que ele entrou com a pia na mão, né? Se eu não me engano, ele falou, perde $1 milhão por dia, como gira o Twitter, assim. E ele mostrou cafeteria lá, eles tinham almoço de graça, custava $400 por semana o almoço que era pago e ninguém ia no escritório. Então eles tinham vários custos que falavam assim, é um absurdo. Por quê? Porque é o que você falou, dinheiro grátis, dinheiro a zero, dinheiro chegava a rodo e todo mundo precisava investir em tech. Então, quando é abundante, você é menos cauteloso. Agora não, o mercado vai premiar o bom administrador. Tanto que a gente pode passar aí um screener nas ações americanas e a gente vai ver que as ações que estão conseguindo se manter melhor que o mercado são as empresas que têm boa gestão, principalmente as que pagam bons dividendos, que só conseguem fazer isso porque a gestão é impecável. A irresponsabilidade está custando caro para muitos. Inclusive Facebook, a Microsoft foi muito criticada, a própria Google. A única que eu acho que passou menos punitiva por isso foi a Apple, porque historicamente a Apple sempre foi muito eficiente. Não é à toa que o Warren Buffett tem praticamente metade do portfólio dele em Apple. Agora, as outras apanharam feio depois do resultado, quando o cara vai olhar lá no balanço dela e vê uma irresponsabilidade sem tamanho com dinheiro, só que o dinheiro agora custa 4%. Eu sempre falei, né, o Fábio, com você eu tenho liberdade de falar, sempre falei isso, quem lacra não lucra, né? Apple, no caso, nunca lacrou igual as outras que a gente vê aí, igual o Zuckerberg agora tendo que tomar um pouco mais de cuidado. A lacração tem seu preço. Vai lá, Cabral, que você tá com esse caderno na mão. Eu tenho uma dúvida. Deixa o Fábio complementar. Eu gosto de provocar o Fábio. Manda dúvida, manda dúvida, Cabral. Não, complementa sobre o quem lacra não lucra, você concorda comigo? O Musk não lacra. Eu acho que... eu acho que tem os dois lados. O Musk é polêmico também. O que eu acho que a gente tem que separar. Ele é polêmico, mas ele é pragmático. Sim, não, tem valores como os nossos. Isso aí a gente não pode negar. Mas pega, por exemplo, o que aconteceu na Disney esse final de semana. O CEO foi demitido porque a Disney vinha com sérios problemas e comprou algumas brigas por causa, assim, da lacração, isso é fato. Só que aí pega aquele ponto, né? Até que ponto vale eu querer impor a minha agenda ou alguma coisa, principalmente numa empresa que é famosa por ser familiar, de valores, de estar dentro da casa desde criança, entendeu? Tanto que trouxeram outro cara, ele tem que corrigir todo esse estrago. Agora, eu quero ver também quanto que ele vai fazer, porque os dois lados são muito polêmicos. O problema é esse, Paulo, o mundo está muito polarizado para tudo, tem que ficar mais leve. Ainda bem que estamos em Copa do Mundo. Hoje, todos os problemas do Brasil acabam. O maior problema do Brasil a partir de hoje é o Tite. Graças a Deus. Vamos lá, né? Todo mundo apostando as fichas aqui. Vai lá, Cabral. Eu ia te chamar hoje pro 7h10, mas eu falei, putz, o programa vai virar Festa Rave e ele vai hoje lá na BMC, eu pergunto lá. Dados de financiamento de casa nos Estados Unidos. O número que saiu de relação à semana passada, a taxa média de empréstimo foi de 6,67. Isso é uma queda de 0,5% do pico que tem 15 dias. Então, há 3 semanas atrás, foi o pico que foi 7 alguma coisa e a taxa veio para 6,67. Aí você vai olhar dados de moradias novas, que saiu ontem. Teve aumento de 7,5%. 632 mil casas novas foram vendidas em outubro e se esperava 570. E setembro foi revisado para cima.
Tinha sido divulgado anteriormente 588 e veio para 603 mil. Então nós podemos falar que nos últimos 60 dias, 305 mil casas foram vendidas nos Estados Unidos novas. Como é que está esse setor de habitação? Está voltando? Pelo contrário, é isso que é o grande problema do Fed, porque se você pega os índices de confiança, os últimos building permits, casas novas, está tudo despencando. O preço não caiu tanto, mas a atividade em si despencou. Agora, tem essas anomalias, igual o mercado de trabalho. Por isso que assusta quando o mercado se apega a um número de inflação que respirou, veio um pouco melhor, e sai comprando bolsa e comprando ativos de risco como se tivesse acabado a crise nos Estados Unidos. O mercado imobiliário, ele está mostrando demais em alguns dados que não tem atividade nenhuma, e do nada acontece isso, esses números de quem comprou 600 mil casas em outubro pagando 7% de taxa. Da onde veio isso? Quantos contratos estavam cancelando venda de casa até outro dia? O preço quase começou a cair. Eu fiz uma apresentação essa semana para uma turma. A parte de mercado imobiliário é depressiva quando você começa a falar. Você fica incomodado, porque os números são horrorosos, mas tem essas anomalias. Aí eu pergunto, você acha que o Fed não tem uma longa jornada ainda pela frente? Com todos esses números de o mercado imobiliário do nada aquece, mercado de trabalho que não esfria. Não tem o que fazer. Eu só não entendo de onde vem o ânimo, porque aqui vai ser um ano muito difícil, 2023. Pergunta é, não sei se é fácil essa minha resposta da minha pergunta. Quem é que está comprando? Quem é essa pessoa que está comprando? Quem é esse americano? Uma classe média? É um gringo que foi? É mudança de estado? Eu estou indo para um estado tal? Porque o número eu fiquei em choque. O número é muito alto. Eu devo conseguir pegar um pouco do perfil da onde vem esse comprador. Uma das coisas que eu vi que estava acontecendo muito era que já tinha muito projeto que estava fechando e aí o cara fecha um pacote incorporado e alguém vem e tipo um REIT da vida vem, compra tudo em pacote e põe dentro de um REIT, tipo um condomínio inteiro, uma coisa do gênero. Porque realmente a parte de pessoa física, cliente final, principalmente as classes mais baixas, isso está bem estagnado. O que falta começar a acontecer é a velocidade do preço de venda cair. Porque até você pega no comparativo, repara que o número de aluguéis começou a subir de novo. É o pessoal abrindo mão de comprar e tomando aluguel, porque precisa mudar. Então ninguém compra nesse mercado. O que eu tenho recebido de e-mail de realtor, né, de corretor, porque a gente chega no lugar e faz cadastro, tentando reaquecer lista, porque a turma já está no sufoco, sim. Não é um mercado que está fácil para eles, não. Vou fazer uma pergunta que é muito específica. Vê se você consegue me ajudar. Como é que tá os fundos imobiliários de condomínio aí? Está micando, está subindo, está caindo, está tendo captação? Não, eles estão bem. O setor de REITs num todo está bem, por quê? Porque chegou em níveis muito baixos. Foi o setor que mais caiu nos últimos meses, chegou a cair quase 33%, e historicamente é um setor muito resiliente. Então, segurou no nível, você vê que tem muita coisa que está atrativa. Você pega o setor de imobiliário da parte de casa, de escritório, de que eles chamam lá de multifamily housing. Esses são setores que são resilientes, todo mundo vive nisso. E esses lugares, condomínios fechados, que já são administrados e tudo mais, é praticamente nos Estados Unidos inteiro. O grande problema que as pessoas confundem é que fica todo mundo com a impressão de 2008, que o setor estava alavancado. Não tem alavancagem. Inclusive, a hora que você vai estudar os REITs, e eu posso falar, porque como eu estou tirando a certificação, eu estou estudando, até o perfil de dívida dos REITs está extremamente saudável, porque eles conseguiram alongar a dívida durante o Covid a juros baixíssimos, então a demanda de rolagem deles é lá para 2026. E 2026 a gente não vai ter Fed Funds a 5%, muito pelo contrário. 2026 já estão olhando numa taxa de juros a 2, 1,5%. Então, assim, é um setor que vale a pena o brasileiro ir olhar com carinho, quem quer ter uma renda passiva em dólar, porque tem muita coisa muito descontado e é um setor saudável. E digo mais, é ele o setor que começa a virada
no mercado americano, porque sem o setor imobiliário forte, a economia americana não sai de recessão. Daqui a pouco eu te chamo no WhatsApp, vamos bater um papo. Pode ser amanhã por causa do jogo, vamos bater um papo aí para entender. Lá, deixa, o almoço tá quase pronto, você não sabe como que acontece, né? Não, os dois são maromba, ele e a mulher dele. Almoço deve ser alface doce com batata doce, 7 ovos. Não, pô, hoje... Ô Cabral, hoje é o almoço favorito de maromba, é frango com arroz, frango com batata. Marombeiro não come frango com batata, ele troca o frango, mete um peru turbinado, é peru turbinado com batata hoje. Que horas são aí? 10h38? Depende, não, ele tá, você tá em... trás, são 9. 9h38. Tá para trás. Cara, você assiste o 7h10, 5h10 da manhã, maluco? Que Sou isso, fiel. rapaz. Você viu, Cabral? Você tá todo dia lá, 5h10 da manhã. Nem tua mulher, nem tua mãe te dão Não, essa minha moral. mãe essa hora não tá acordada nunca. Eu acordo, eu não vou mentir que eu acordo para ver os esporros da esposa do Cabral na obra, entendeu? Porque eu acho que sou muito raiz. Você sabe dessa história? Mais ou menos. O pessoal aqui no chat estava comentando agora há pouco. O que é? A Lohane O que acontece? A obra do prédio, do terreno do lado, tinha um galpão. Aí jogaram o galpão no chão. E estão fazendo algo que ainda não sei o que é. E os caras começam 7h30, 7h20 da manhã. Minha irmã, minha esposa come a obra no esporro. Mas come. Maluco! Tá doidão! Vou chamar a polícia. Ela briga com os pedreiros da obra? Ela come no esporro a obra, você não tem noção. Ela come no esporro. E outro dia a obra tava bombando e ela nada, né? Eu falei, que houve? Peraí, parei até a live e fui ver. Ela ainda tava dormindo. Porque ela come a obra no esporro. Ela tava viva, você foi ver se ela tava respirando. Não, tava dormindo de boa lá. Ela come no esporro, é maneiro, come mesmo. E não é gracinha pra aparecer, não. É que ela acha que é muito cedo, maluco. Aí ela acorda o prédio inteiro com o berro dela, né? Isso, coitado dos vizinhos, né? Que já não basta a obra ainda ter Lohane gritando ainda ali. Qual que é o teu andar, Cabral? Eu moro no segundo. Ixi, coitado, todo mundo lá pra cima. Porque o segundo escuta a obra assim. Você vê a obra na diagonal uns 30 metros na frente, assim. E o cara tá com aquele negócio de ser... aí que ela fica louca. Cabral, filma aí pra gente colocar que vai bombar o dia. Eu vou filmar ela dando esporro. Ela começa sempre com e pior que dá pra escutar na gravação de tão alto que é, maluco. Gente, uma informação que chega agora, é importante. Eita! Olha só. Pedro tá escalado. Fontes aqui, broadcast divulgando que Haddad se mostra disposto a trabalhar com Pércio Arida e tem crescido ainda mais a chance de uma dobradinha na economia. Fernando Haddad com Pércio Arida. Arida ficaria na Secretaria Executiva ou Planejamento, que vai ser recriada, então, no governo Lula 3. Informação que acaba de chegar agora pela fontes do broadcast. Eu gosto de deixar aqui quem dá a fonte. Então, Haddad e Pércio Arida aí nesta dobradinha para a economia. Pelo menos Pércio Arida, mas se Pércio Arida pegar a economia, tudo bem, mas ele pegar planejamento, Haddad é o chefe. Então, a Arida ficaria com a Secretaria Executiva ou Planejamento e tudo indica, Haddad pelo que está aqui na fonte, vai ser uma Haddad beleza. na economia. Bateram o dólar aqui. Bateram o dólar por causa disso. Bateram ou tomaram? Se bateram é bom. Não, bateram. Estou vendo a BMF, fico olhando a BMF aqui na tela. Bateram a BMF, estava saindo lá no 325, bateram até o 308. 15 pontos. E qual a cotação que está agora? Para deixar o chat agora está louco. dando uma subidinha. 513, para deixar o chat louco. Para deixar o chat louco. Tá dando 13 agora. Agora vamos acompanhar aí a reação. Exatamente. Pelo menos Pércio Arida dá uma segurada, mas tem que ser o contrário, mano. Acaba de sair. Vamos lá. Pércio Arida aí seria na Secretaria Executiva ou Planejamento a ser recriada pelo governo Lula 3. Ainda quero entrar nesse assunto, mas deixa eu só fazer mais uma outra aí dos Estados Unidos, só para a gente terminar aqui esse assunto internacional e digerir aqui um pouco mais essa última informação. Fábio, Estados Unidos, acabei de falar sobre isso e me chamou muita atenção. Estados Unidos estão prestes a conceder aí, na verdade, uma licença, né? Vou abrir aqui, licença à Chevron para bombear o
petróleo na Venezuela. Mudanças de política aliviariam, então, as sanções que já estão aí há anos. Eu queria entender a sua visão sobre esse movimento, quem poderia mais se beneficiar, Estados Unidos ou Venezuela? E como que você avalia, né? Não é só no Brasil que a gente é surpreendido, não. Estados Unidos também, Biden tem aí dado cada uma que é difícil até para... Tá quase igual a essa aqui, difícil de digerir. Eu acho que eu fico feliz por um aspecto, Paula, que pelo menos que isso leve algum consolo, algum dinheiro para a Venezuela e o povo lá receba um prato de comida, entendeu? Porque a gente sabe o quanto que o povo venezuelano sofre há anos e ninguém dá nem bola para o povo venezuelano. Gasta-se lá, tem ONU, Unicef, essa palhaçada inteira e ninguém faz nada. O venezuelano que se dane. Você vê aí, o americano sabe que lá é um socialismo, que tem um ditador, que o povo morre de fome e tudo mais. Eu preciso do petróleo, agora eu vou lá, aperto a mão, resolvo meu problema, pego meu negócio e vou embora. Isso é a vida, e a vida é dura, e as pessoas têm que parar de romantismo e entender isso. Agora, isso mostra também a hipocrisia das pessoas, porque fazer acordo com um ditador por causa de petróleo, sendo que você tem petróleo em casa e você, por orgulho, não quer deixar o seu povo extrair petróleo, isso vai custar caro nas eleições. Eu tenho convicção que um setor que nunca vai apoiar o Biden ou os democratas é o setor petroleiro americano, que está aí cheio de petróleo para fazer, quer fazer, só que o Biden não assina a porcaria do papel para eles poderem drenar mais petróleos lá do shale, porque não é ESG, entendeu? Ele é um petróleo um pouco pior para o meio ambiente, aí por causa da agendinha não deixam, aí precisa ir apertar a mão de ditador. Apertar a mão de ditador é legal, pode, tá tudo ótimo, faz parte, sejam todos bem-vindos. Porque vai poluir um pouquinho aqui? Não pode. Então, eu sei lá, eu não entendo como o mundo gira hoje em dia. Não, eu entendo esse ponto seu. A questão é, né, se o dinheiro vai chegar mesmo, né, para fomentar aí o dinheiro, ou vai ficar nas mãos do Maduro. Aí, diante dessas últimas duas notícias, minha pergunta é o seguinte, até para vocês dois, né, vale fazer aí um long short Brasil, Estados Unidos, né, ou melhor, né, vende Brasil, compra Venezuela, Haddad na economia do Brasil, Venezuela parceiro dos Estados Unidos. Tu queria entender aí, né, vale fazer um long short com essas duas notícias? Mesmo com a parceria, porque o dinheiro vai parar na mão do ditador mesmo, mano. É isso que eu penso. Então, esquece. O que eu quero dizer, Jean Paul Prats, eu quero falar uma coisa aqui. Mudar totalmente de assunto. Deixa ele falar, pronto. Fala a sua opinião, vamos lá. Fala. Vende Brasil, compra o Venezuela? Não, Venezuela nunca. O Brasil também não vejo por que vender. Eu não compraria Petrobras porque era o que o Cabral falou. Eu vi a entrevista do Prats hoje cedo e assim, vai ser a mesma coisa, do mesmo jeito que o Biden faz deal com o ditador e para tudo mais, a turma que está chegando está deixando cada vez mais claro que vai usar a empresa para fazer política. Então, assim, a partir do momento que você pega e começa a precificar um ativo da empresa, que era o que o Cabral ia falar, eu desconfio que, sobre a política de preço, tira a matéria-prima como fator de cálculo do preço, ou seja, minha matéria-prima é o petróleo, que é cotado em dólar e negociado no mundo inteiro, mas o meu preço eu vou fazer de acordo com o que eu extraio aqui, que não é suficiente para nada, e vou dar uma canetada porque vai criar inflação. Então, assim, é muita fantasia para minha cabeça, eu não entendo essas coisas. A gente está em 2023, não é 85 mais, entendeu? O que eu ia falar é que eu tô abismado, ele tá paz e amor. BDM Online, senador Jean Paul Prats volta a falar sobre relação da Petrobras. Temos todo o cuidado para alertar o mercado que não terá intervencionismo na Petrobras. Estamos dizendo que o mercado sempre cria. Uma coisa é o governo, outra coisa é a empresa. Ele deve estar muito louco, deve ter tomado 51 esse maluco. O Corote, balizamento de preço de referência pode ajudar o mercado, diz Prats. Senador também diz que retomada de investimento em refino será definida com muita parcimônia. Esse cara tomou esporro. Esse cara dormiu na sala hoje. Vai tomar a chamada de Lula, mano. Basta acalmar mercado, Cabral. Faço o que eu falo, não faço o que... Não, faço.
Não, e a continuação do que ele fala é justamente que também tem que ter o caráter social, que a empresa tem que ser... então só está cortado. Não botaram tudo aqui no BDM ainda. Tá atualizando. Eu vi a entrevista, já tem coisa de mais cedo, Cabral. Essa entrevista foi mais cedo e ele falou da política de preço, onde ele falou que a política de preço tem que ser uma política de preço brasileira, não tem nada a ver com a política do mundo, porque tem que servir aos interesses do país e não da empresa, mas que eles não vão usar a empresa, que eles têm maneiras como o fundo estabilizador. Aí falou uma série de instrumentos que eles podem criar em vez de ter que intervir no preço. Mas a gente sabe, você sabe, Cabral, você sabe. Então meio que esquece que eu falei. Que eu só vi o que tá aqui no BDM. Saiu o leilão de título público. O gringo falou, quero não. Tô falando. Quero não. Ainda mais depois dessa notícia aqui de Haddad, eu não sei não. O gringo falou, quero não. Eu vou comprar título público uma outra vez. Agora eu não quero não. Micou o leilão. Não, mas eu posso dar a minha opinião? Claro. Toda. Sensata. Fica à vontade. Então, vamos lá. Eu acho que, assim, o pessoal está muito histérico por besteira. Com todo respeito, o Lula nunca deixou, diferente do que está acontecendo, que ele não ia ter as pessoas de confiança dele no primeiro escalão do governo, como foi nos últimos 4 governos que o PT teve na frente. O 5º não ia ser diferente. Então, o mercado se surpreender achando que ele ia trazer um Nobel da Economia. Não ia. E vai ser o Haddad. E é melhor que seja o Haddad ou o Padilha, porque se fosse Rui Costa, Wellington Dias, Flávio Zino, podia ser bem pior. O que o pessoal tem que entender são 2 coisas. Até 31/12 ainda é governo Bolsonaro. E se eu posso sujar o galinheiro até 31/12 para a foto de final do ano ser bem feia, é óbvio que eu vou fazer isso. Você acha que não está falando de ministro e tudo mais porque quer? Está fazendo de propósito, porque sabe que cria volatilidade. É o modus que eles fazem governo e está tudo bem. As pessoas têm memória curta nesse país, eu nunca vi. Vai ser o Haddad, eles vão pôr uma figura como fizeram no primeiro governo. Tem gente técnica lá dentro boa, mas vai ser o Haddad, como na Casa Civil vai ser provavelmente o Mercadante ou a Glaze, como no planejamento vai ser um outro petista. E tá tudo bem, é normal, é Brasil, é política e sempre foi assim. Me surpreende as pessoas acharem que ia ser diferente. Não vai ser diferente. Isso quer dizer que vai ser bom ou ruim? Não dá para saber. Deixa o cara chegar lá e começar a trabalhar. Agora, lembrem-se, o modo é quanto pior, melhor, porque a hora que eu chego eu faço pouco, a melhora marginal já é linda, eu tenho a imprensa do meu lado e eu vou me divertir. E outra, ele tem o chuchu lá que vai ser o paraquedas dele. A função do Lula vai ser viajar, curtir o que ele sempre quis curtir. Deixa que o Alckmin fica no Brasil, os capanga de confiança dele ficam nos cargos específicos e o Lula vai fazer o que ele sempre fez, que é encher o saco em outros lugares, porque a gente sabe, trabalhar não é o forte dele, nunca foi. Ele quer fazer diplomacia, quer falar, vão dar palco para ele e ele vai curtir isso e está tudo bem. Agora, aceitem, é o Haddad, a economia vai ficar tudo bem, ninguém vai fazer loucura e outra. Se vier com o Pércio, o dólar cai, os juros fecha e tá tudo ótimo. Vamos seguir a vida, entendeu? Pô, vamos falar do Neymar, ele vai jogar, o Pedro tá no banco, vamos falar de coisa boa. Acabou a eleição, acabou tudo, e a PT, e a o Haddad, e vai ser bom. Vamos embora. Eu acho que a gente tem que virar a página, entendeu, Paulo? Fábio, eu queria ter esse otimismo que você tem, mas infelizmente eu truco você nessa. Eu não acho, não. Eu não tenho esse otimismo. Vivendo aqui, não. Talvez se eu estivesse morando aí, eu pensaria assim, mas aqui não. Acho que nessa a gente não concorda. Mas entenda uma coisa, que a gente esquece, porque a gente, claro, eu tenho tanto desgosto quanto você, mas pensa uma coisa, a gente esquece que todo mundo, todos ali, todos precisam da galinha, senão ela não bota ovo. Sem ovo ninguém come. A galinha vai estar sempre intacta. Uns cuidam da galinha muito bem, outros tratam aquela galinha meio mal, ela fica meio capenga por um tempo, mas a galinha não morre. Se ela morrer, acabou o ovo, e acabou game over. Isso não vai acontecer. Não vai. Vou me conter nessa agora.
Mas vamos lá. Cabral, quer fazer a sua pra gente encerrar? Não, estou preenchendo a tabela aqui da NTNF e foi micadinho. Um comprador só da ponta curta e a ponta longa ninguém. Eu acho que já responde também. Um pouco. Vamos lá. Fábio, recadinho final para nossa semana aqui. Aposta aí do seu jogo de hoje, quanto que deve ficar o placar? Vamos lá, tô anotando de todo mundo. É Brasil e quem? Sérvia, né? Eu não tô muito por dentro da Copa do Mundo, eu não sei nem escalar a seleção brasileira hoje, infelizmente. As últimas semanas foram extremamente corridas de trabalho e futebol, aqui eles não dão muita bola. Mas, 3-1 Brasil, vamos começar com o pé direito, quem sabe a turma aí no Brasil anima. E o que eu posso falar, hoje é dia de ação de graças aqui, então a gente tem que... hoje é um dia de todo mundo ser grato, entendeu? Então, pratiquem todos a gratidão também, que faz muito bem, faz bem pra gente, mexe com tudo que tem dentro do nosso corpo. Seja grato, seja mais grato do que ficar focando no negativo. Quanto mais gente focada no positivo, mais emana a boa energia. Quem sabe a gente caminha todo mundo pro bem agora, sabe? Mesmo tendo uns malucos no poder, aí a gente se vira, Paulo, a gente é mais forte. Confia. Ótima semana para vocês. Espero estar errada. Não espero confiar igual os argentinos confiaram. Obrigada, Fábio. Beijo enorme. Boa semana para você. Valeu, meu amigo. Abraço. Obrigado. Até amanhã. Até mais. Tchau, tchau.